Olá, queridos, tudo bem? Eu sou o pastor Anderson, pastor aqui na Primeira Igreja Batista em Brasil Novo, no Pará. Nós estamos trabalhando para aprimorar aí a nossa forma de chegar até os irmãos, chegar até as pessoas com a palavra de Deus. Como você tem visto, nós temos aqui algumas informações na nossa base, nossa primeira tela aqui, devido ao que nós estamos passando no nosso país e também na nossa cidade. Nós não estamos tendo programação de ajuntamento na igreja, porém nós estamos com algumas atividades semanais. Eu queria que você estivesse atento a isso aí. Aos sábados está aqui no canto do lado direito da tela a programação na rádio. Para quem mora aqui em Brasil Novo, aqui na região que consegue alcançar essa faixa, 87,9 FM. Também nós disponibilizamos de um aplicativo que você em qualquer parte do Brasil também pode ouvir a nossa rádio pelo site rpopularfm.com.br. Lá tem a função local para você dar o play e ouvir nossa programação. São todos os sábados e aos domingos das 17 às 18 horas, são a programação onde tem uma reflexão bíblica também. Do lado esquerdo da tela, nós temos aí uma apresentação da transmissão nas redes sociais. A gente procura, embora às vezes tenha algumas dificuldades com a apresentação de gravação e fazer toda a programação, mas aos domingos às 9 horas da manhã tem uma palavra, domingo à noite também uma palavra, e às quartas-feiras está sendo divulgado pelo Facebook, pelo YouTube e aqui na região para os amigos, para a igreja, no grupo a gente organiza e envia também os links pelo WhatsApp. Então esse é o trabalho que a gente tem realizado para melhor atender a necessidade de cada pessoa, vendo a possibilidade de ver todos sendo aí alimentados com a palavra de Deus. Eu acredito que é o desejo de todo pastor, diante das dificuldades, é fazer com que os irmãos tenham de alguma forma aí sendo alcançados de alguma forma com a palavra, né, que muda, que dá a você a esperança, que dá a cada um de nós a alegria de continuar servindo, fazendo tudo para a glória de Deus. E tudo que a gente for fazer, a gente tem que fazer para a glória de Deus, fazer o melhor. Muito bem. Dito isso, eu quero compartilhar com você um texto no livro de Atos, no capítulo 10. Enquanto isso, se você quiser abrir para ver com a gente, Atos no capítulo 10, e nós vamos ver a respeito do centurião Cornélio. Vou compartilhar com vocês a tela aqui para a gente estar acompanhando esse material, tá? Nós vamos estar desenvolvendo aí a partir desse slide que eu acredito que você já está vendo aí. Nós temos aqui alguns créditos: pastor Anderson Rezende Barbosa, Primeira Igreja Batista Brasil Novo, e tivemos aí a preocupação também de não só mostrar um slide, mas também estar aqui do lado falando e você compartilhando com a gente essa imagem, ok? Então vamos lá, Atos capítulo 10, o texto diz assim: havia um homem em Cesareia, cujo nome era Cornélio, centurião do regime militar, chamado Italiano. Este homem era piedoso, temente a Deus, e toda a sua casa dava muitas esmolas ao povo, e continuamente orava a Deus. Por volta da hora 9ª do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Fitando nele os olhos e atemorizado, ele perguntou: que é, Senhor? O anjo lhe respondeu: tuas orações e esmolas têm subido como um memorial diante de Deus. Então, envia agora homens a Jope e manda buscar Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado com certo Simão, o curtidor de peles, cuja casa fica à beira-mar. Ele lhe dirá tudo o que deves fazer. Logo que o anjo que lhe falava se retirou, Cornélio chamou 2 dos seus servos e soldados piedosos do que estava a seu serviço,
e tendo-lhe contado tudo isso, os enviou a Jope. Muito bem, eu quero ler até aqui. Depois a gente vai continuar lendo outros textos dentro dessa narrativa para a gente entender melhor o que nós queremos passar para os irmãos. Nós vimos aqui que a Bíblia apresenta um homem que não era judeu, porém que tinha uma vida de compromisso, de oração, de adoração a Deus. Um homem piedoso, que dava esmolas e fazia aquilo que ele entendia que era necessário fazer para ter uma vida de uma pessoa que era temente a Deus. Não sei, talvez Cornélio pudesse dizer o seguinte: embora não sou judeu, mas eu vou fazer aquilo que eu vejo que é certo. Embora eu não sou judeu e nem faço parte da promessa, mas naquilo que depender para ajudar os outros e para ter uma vida íntegra, uma família íntegra, eu vou fazer o que é certo. Muito bem, nós vamos lá aos pontos que nos interessam. Cornélio era um homem importante. Nós vimos aqui que ele era um homem importante, tá? Tá bem aqui, importante, um oficial do exército romano, homem poderoso e influente. Então, ele não era uma pessoa qualquer, não era uma pessoa desconhecida, era uma pessoa que, dentro da sociedade que ele vivia, dentro do contexto que ele vivia, era uma pessoa bem vista. A Bíblia fala que ele era um homem rico, tinha servos, tinha dinheiro, tinha posição. Cornélio era um homem bom, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa. Cornélio era um homem generoso. Olha o versículo 2, este homem era piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, dava esmolas ao povo e continuamente orava a Deus. Então, continuamente orava a Deus. Então nós temos a característica de alguém que, se você olhasse para ela hoje e falasse assim, então o que precisa para essa pessoa, o que tem de errado nessa pessoa? Você diria assim, não tem nada de errado, ele é uma pessoa extremamente correta, é uma característica de um cristão, é uma característica de um crente sincero, verdadeiro a Deus. Vamos lá, o que diz o texto. Porém, diante do que nós estamos vendo, ele era um homem importante, ele recebeu a visita de um anjo. Interessante isso também, né? Aqui diz assim, por volta da hora 9ª do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e o chamou pelo nome, Cornélio. Então nós vemos aqui um homem tão importante, não só importante para a sociedade, ao ponto do anjo do Senhor, o anjo do Senhor chegar ali e fazer uma visita para ele. Eu não sei se você já teve essa experiência, eu nunca tive, né? Talvez tenha tido e nunca me passou pela cabeça isso, mas acredito que não. Nunca teve uma visita de um anjo. Olha só a importância deste homem e a situação dele diante de Deus e o propósito de Deus para abençoar a vida daquele homem, desse homem que nós estamos falando. O tipo de homem que tinha tudo. Uma pessoa rica, uma pessoa bem-sucedida, tinha poder, era chefe do regimento militar chamado italiano, e dentro desse conceito de domínio romano ali em Jerusalém, era um homem temente a Deus. Deus estava para ele, Deus era mais importante. Mas o que faltava para Cornélio? Ele precisava ouvir as boas novas do Evangelho. Deus ouvia as orações dele, Deus recebia as ofertas dele, a adoração dele, mas Deus precisava falar com ele. Por isso mandou um anjo, e esse anjo não foi pregar para ele, porque anjo nenhum, às vezes você está pensando que algum dia, se você fala assim, eu vou crer na palavra de Deus, se um anjo vier pregar para mim, ele não vai vir pregar para você. Quem vai ter que pregar para você é seu parente, é aquele que você vê como servo de Deus verdadeiro, servo de Deus cristão. Ele precisava ouvir as boas novas, e precisava ouvir as boas novas de alguém. E Deus então falou para ele, olha, tem um homem, que está lá em Jope, e mande seus soldados ir lá e buscar este homem, que ele tem algo para te falar.
eu também vou falar com ele. Então ele precisava ouvir o Evangelho, porque ele não conhecia Jesus. Ele sabia do Deus de Israel, mas ele não conhecia a história de Jesus. Entra na história, entra na cena, na vida de Cornélio, entra Pedro. Pedro, uma pessoa que você conhece por suas atitudes, alguns atos que ele tem e que ele fez, que às vezes você reprova, mas Deus tem um propósito em todas as coisas. Deus estava trabalhando na vida de Pedro para que ele pudesse ser o que foi, para anunciar o Evangelho, para pregar a palavra de Deus. Era um discípulo de Cristo, talvez um dos melhores amigos de Cristo, que estava sempre ali, mesmo negando, mesmo brigando, mesmo passando por tantas dificuldades. Na verdade, todos os discípulos de Jesus eram seus amigos. Ele era um judeu, muito temente, também fiel aos mandamentos da sua religião, que dentro do judaísmo Pedro também teve a sua influência muito forte. Ele teve um conflito ali com Paulo por causa dessa questão, ser judeu, obedecer os mandamentos, a lei de Moisés, e ser um cristão, e agora estar sobre uma nova lei, a lei de Cristo, o novo mandamento. Era um dos líderes mais importantes da igreja de Jerusalém. Quando acontecia alguma coisa, os outros discípulos vinham e reportavam a Pedro, juntamente com João, para ver e para resolver e elucidar algumas coisas relacionadas à igreja. Ele também recebeu uma visão do Senhor. Nessa visão que eu quero agora destacar com relação à vida de Pedro. Primeiro, Cornélio tem essa visão, e agora Pedro tem a visão. No dia seguinte, a partir do versículo 9, enquanto estava a caminho já perto da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar por volta da hora sexta, e sentindo fome quis comer, mas enquanto lhe preparava a comida, sobreveio uma visão. E ele viu do céu aberto um objeto como se fosse um grande lençol, baixado pelas 4 pontas sobre a terra. Nele havia todo tipo de quadrúpedes, animais que rastejam pela terra, ave e céu. Uma voz lhe disse: levanta, Pedro, mata e come. Mas Pedro lhe respondeu: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi algo profano ou impuro. E pela segunda vez aconteceu, e Jesus aquela voz diz para Pedro: não chames de profano o que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e o objeto foi recolhido. Muito bem. Deus falando naquela visão para Pedro, para que ele fizesse aquilo ali. Então, houve essa visão tanto de Cornélio quanto de Pedro. E Pedro ficava refletindo sobre aquilo ali, o que tivera sido aquela visão. Os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado na casa de Simão, pararam à porta e falaram para Pedro da visão que Cornélio teve e da visão que Pedro teve. Então Pedro entendeu, no versículo 22, o centurião Cornélio, homem justo, temente a Deus, que tem bom testemunho de toda a nação judaica, foi avisado por um santo anjo para te chamar à sua casa e ouvir as suas palavras. Então assim aconteceu com Pedro. Pedro foi com seus servos de Cornélio a Jope, de Jope a Cesareia. Ele deixou o trabalho no momento. Ele foi onde o Espírito Santo mandou. Chegando na casa de Cornélio, ele foi bem recebido. Pedro, então, ali anunciou o Evangelho. Pedro anuncia, explica para Cornélio tudo o que havia acontecido com Jesus e o propósito de Jesus, por que Jesus havia vindo, qual era o plano de Deus na história de Israel para que Jesus viesse. Então, Cornélio ouviu a pregação. Ouviu o Evangelho que transforma. As pessoas, talvez você poderia dizer assim, mas Cornélio não precisava de mais nada, ele já era uma pessoa boa, ele já era um religioso, ele já fazia suas orações, ele já fazia suas esmolas, ele já fazia tudo aquilo, inclusive ele tinha experiências extraordinárias com Deus, ao ponto de um anjo chegar para ele. Deus quer a salvação de todos. No versículo 34 desse mesmo texto, e no versículo 35, a palavra de Deus diz assim: e tomando a palavra, Pedro disse: na verdade eu reconheço que Deus não trata as pessoas com base em preferência.
Não é pelo fato dele ser judeu, dele ser grego, não é pelo fato dele ser rico ou se ele é pobre. Deus não trata ninguém com preferência. Mas em qualquer nação, aquele que teme e pratica o que é justo lhe é aceitável. Lhe é aceitável. Então o Senhor, ele aceita aquele que é justo e que pratica a justiça. A salvação vem de Deus. A salvação ela vem somente do Senhor Jesus. Apóstolo Paulo pregando lá escrevendo lá em Romanos, ele diz que nenhum outro há salvação, capítulo 4, versículo 12, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus vivia no mundo como exemplo, Jesus foi morto na cruz, Jesus ressuscitou da morte e vive hoje para que nós pudéssemos ter essa esperança também de vida eterna. Ele ressuscitou da morte e vive, e todo aquele que crer nele, essa pessoa vai poder ser transformada pelo poder de Jesus. Engraçado que Cornélio não era salvo pelas obras que ele fazia ou pela religião que ele participava. Eu não sou salvo pelo que eu faço de bom ou pela denominação ou religião que eu participo, mas eu sou salvo porque um dia eu reconheci que sou pecador e, mesmo sendo religioso, criei, aceitei, confessei, falei abertamente: eu te aceito como meu Salvador, independente de qualquer mérito que eu tenha, né? Todos aqueles que creem recebem essa remissão. Aqui, ó, versículo 43, todos os profetas dão sobre ele testemunho. Pedro falando, né, para Cornélio a respeito de Jesus. Todos os profetas dão sobre ele testemunho de que, por meio do seu nome, todo que nele crê receberá o perdão dos pecados. Entendeu? O que Cornélio precisava ouvir, qual foi o resultado dessa palavra? Lá em João, a palavra de Deus diz no capítulo 5, versículo 24: em verdade vos digo que todo aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em condenação, mas já passou da morte para a vida. Cornélio precisava ouvir isso. Cornélio e sua família ouviram Pedro pregar, e toda a sua família e seus amigos que estavam ali reunidos aceitaram. Eles foram ali mostrado para Pedro que a mesma graça que foi dada para eles lá no dia de Pentecostes, que o Espírito Santo da promessa veio para os judeus, o Espírito Santo da promessa veio também aqui para os gentios. Eles receberam o Espírito Santo. Eles foram batizados. O Espírito Santo primeiro encheu eles. O Espírito Santo primeiro transformou a vida deles quando eles creram. E depois, no dia seguinte, eles foram batizados. Porque eles já eram salvos, porque eles creram, passaram a crer no Senhor. A salvação ela vem somente pela fé. A igreja não pode salvar, a denominação não pode salvar, o pastor não pode te dar salvação, o padre não pode te dar salvação, seu pai não pode te dar salvação, sua mãe não pode te dar, seus filhos, ninguém pode te dar salvação. Esse grupo aqui, a religião dele não deu salvação para eles pelo fato deles serem pessoas tementes a Deus. Este grupo ele recebeu a salvação sem necessidade de converter ao judaísmo, porque Cornélio ele não era um judeu praticante, porém ele era um servo de Deus que orava, mas ele precisava dessa confirmação na sua vida. Sem ter muito conhecimento da fé, sem praticar as tradições, sem passar por uma classe de candidatos de batismo, por uma igreja, alguma coisa, ele recebeu o batismo, ele recebeu ali Pedro, juntamente com ele e toda a sua família, crendo no Senhor. O batismo no Novo Testamento sempre acontece depois na hora da salvação ou imediatamente depois da salvação. Então Cornélio foi batizado, Cornélio e toda a sua família e seus parentes. Há algumas resistências. Pedro ele encontrou resistência quando ele voltou para casa, né? Lá em Atos capítulo 11, aqui, quando segue, ele vai ter que justificar a ida dele, ele vai ter que justificar aquele momento que ele está ali juntamente com a família de Cornélio. Por fim, no caso, a igreja aceitou esse ensinamento do Senhor e largou algumas tradições. No capítulo 11, versículo 18, ouvindo essas coisas, eles se tranquilizaram e glorificaram a Deus, dizendo: então Deus concede também aos gentios arrependimento para a vida? Sim.
Amém, né? Porque nós temos esse privilégio também de ter a oportunidade de ser liberto, transformado pelo Senhor Jesus. Quero concluir dizendo o seguinte, algumas verdades desta passagem. Todo mundo precisa da salvação de Deus em Jesus Cristo. Até os abençoados, talvez os ricos, poderosos, você que piedoso, você que é religioso, você que às vezes fazem boas obras, é temente a Deus, ora, tem uma vida de oração, de quando dá você tem sempre estado em uma igreja para ter um momento de adoração e comunhão junto com as pessoas. Quero dizer que você também precisa de salvação. Cornélio vivia dessa forma, mas ele precisou ser transformado, assim como Nicodemos, quando Jesus conversou com Nicodemos. Nicodemos, príncipe dos judeus e tal, conhecia a lei, conhecia tudo. Jesus chega para Nicodemos: ainda te falta uma coisa, Nicodemos. Tá muito bom, mas te falta uma coisa. Falta você nascer de novo, falta você me aceitar como seu Senhor e como seu Salvador. Para Cornélio, Pedro disse a mesma coisa. Olha, Cornélio, você precisa crer que Jesus ele é o Cristo Salvador. Não existe salvação fora da fé, somente em Jesus Cristo. Não adianta você se apegar com qualquer outra coisa, somente Jesus Cristo pode te dar salvação, somente Jesus Cristo pode transformar a sua vida. É nossa responsabilidade pregar o Evangelho aos que precisam. Eu preciso fazer isso, eu preciso anunciar para você sobre essa necessidade de arrependimento. O anjo visitou Cornélio, mas não pregou o Evangelho para Cornélio. Foi necessário Pedro ouvir a mensagem. É nossa responsabilidade ir aonde as pessoas sem Cristo estão. Deus mandou Pedro a Cesareia. Ele não mandou Cornélio a Jope. Ah, irmão, vem para a igreja para você ouvir o Evangelho. Está errado. Vá na casa da pessoa, pregar o Evangelho para ela, depois ela vem para a igreja para adorar o Senhor. Pedro não mandou, o anjo não mandou Cornélio: Cornélio, vai até Jope, que lá tem um homem lá que fala de Jesus. Não. O Senhor mandou Pedro ir até Cornélio. É nossa responsabilidade cruzar as barreiras da cultura. Deus preparou Pedro e mandou ele cruzar essas barreiras da cultura para evangelizar Cornélio. Pedro precisava passar por isso. Nós precisamos passar por isso. Deus sempre está trabalhando antes de nós nesse processo. Deus, quando chega o momento de você ir pregar a palavra de Deus, Deus já trabalhou nisso. O trabalho é de Deus. A obediência é nossa, de ir e fazer. Ele nos convidou a participar no maior trabalho deste mundo. Deus está preparando os corações dos perdidos para ouvir. Nós estamos tendo a oportunidade de fazer isso. Aproveite o que você tem de recursos, de redes sociais e de tudo para fazer com que alguém ouça a palavra de Deus, o Evangelho. Deus está chamando e enviando seus mensageiros ao mundo sem Cristo. Deus prepara o caminho para o Evangelho. Minha pergunta agora é para você, que talvez tenha a mesma característica do que Cornélio. Qual é a sua resposta? Se você tem as mesmas características que Cornélio, você é temente a Deus, você ora, você é uma pessoa que ajuda os outros, você tem um bom coração, mas você já aceitou Jesus como seu Salvador? É diferente uma coisa da outra. Você pode ser até religioso, você pode até pertencer a uma religião, mas você já, em algum momento, chegou diante de Jesus e falou assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, eu necessito da tua salvação, eu quero ser transformado pelo poder da tua palavra, eu quero que o teu Espírito Santo faça morada na minha vida. Você já fez isso? Clame ao Senhor, ore ao Senhor, peça a Jesus para fazer morada na sua vida. Entregue-se a Ele. Fale assim: eu quero me entregar a Ti como meu Senhor e o meu Salvador. Faça a sua obra na minha vida e me transforme completamente, assim como o Senhor fez com Cornélio. Jesus te ama, querida. Ele quer te salvar. Receba isso no seu coração. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus lhe dê sempre a alegria de fazer a vontade dEle,
Muito obrigado por participar conosco. Lembrando que se você quiser continuar ouvindo nossas programações, as nossas pregações, você pode ouvir pela rádio nesse horário que eu estou apresentando aqui, aos sábados e domingos, das 5 da tarde às 6, e também nas nossas transmissões pelas redes sociais, que acontece domingo de manhã, domingo às 19h30 e também às quartas-feiras às 19h30. Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por ter nos ouvido até o final. Amém. Tchau.